Olá amigos, estamos aqui com mais um Renovando Atitudes. A cada semana uma pequena reflexão sobre algum tópico do livro. Muitas pessoas têm participado, tanto através do nosso site, pelo YouTube, através de e-mails. Esse grupo tem ficado cada vez mais animado. Eu leio todas as conclusões, as reflexões e vou adaptando aqui as respostas de acordo com o desenrolar do livro. Semana passada nós começamos a estudar o capítulo Aprendendo a Perdoar. E é um tema bem complicadinho, Porque a gente se insere nesse contexto, mas sempre pensando nas pessoas que nos agridem, as pessoas que nos ofenderam, a pessoa que nos fizeram mal. Raramente a gente pensa no que fez aos outros. Por quê? Para nós, sempre nos desculpamos ou temos os verdadeiros motivos ou motivos justos. Talvez o segredo esteja em pensar que as outras pessoas também têm os seus motivos, que não são iguais aos nossos. Nós não vemos da mesma forma, Então, para eles são justos também. Mas, continuando nesse raciocínio, há uma pincelada aqui muito interessante que fala sobre ideações. Uma vez eu li um livro de Ana Bessan que falava sobre criações mentais e achei muito interessante. Ela é teosófica, faz parte do movimento Teosofia, e dizia que tudo que nós pensamos, nós criamos formas mentais. Então criamos seres, elementos à nossa volta, junto à nossa aura. E aí posteriormente, lendo André Luiz, foi confirmado isso. André Luiz, espírito que trouxe as suas mensagens através de Chico Xavier, e uma série de livros aí fantásticos, ele fala a mesma coisa, só que de uma forma mais técnica, Ele diz que tudo aquilo que nós pensamos, nós damos vida mentalmente. Ele conta até a história de um escritor que criava contos assim, eróticos, e quando ele desencarnou, essas pessoas, essas entidades que ele criou mentalmente, elas eram como se fossem vivas. Não eram espíritos, mas eram formas que o acompanhavam. Então elas se tornaram reais para ele na espiritualidade. Por quê? Porque eram reais também aqui no mundo. Quando a gente fica pensando muito numa situação, a gente cria aquela situação. Os videntes, ou aqueles que vivem em outra dimensão, na dimensão que pode se observar o pensamento, eles veem essas criações nossas. Então, por exemplo, a pessoa muito ligada ao sexo, ao erotismo, ela convive com essas formas mentais. Então quando ela desencarna, sim, continua, são criações. É muito interessante a gente pensar isso, porque quando a gente tem algum problema e a gente não perdoa, nós estamos alimentando essa forma mental. A gente lembra do caso, a gente não fica às vezes discutindo novamente, eu deveria ter feito isso, aí você se pega falando, gesticulando, você imagina a pessoa respondendo. Então esta forma mental, ela fica impregnada em nossa aura, e nós ficamos captando essas energias. É como se nós estivéssemos constantemente nessa batalha. É muito interessante a gente pensar isso, porque quem já não ouviu que nós criamos o nosso próprio destino, nós criamos o nosso futuro, nós criamos o nosso momento presente, não tem a ver com essas criações mentais também? Então, analise como é que você está agora, quais são as pendências que você tem em relação às outras pessoas e tente recriar isso. Faça, eu vou fazer também. Vamos trabalhar isso esta semana? Aí a gente continua nesse tópico que eu estou achando muito interessante. E olha, vamos fazer assim. Se você criou alguma coisa e não gostou, está aí no seu campo energético, recrie. É só isso, de uma forma positiva e legal. Tá bom? Semana que vem estamos de volta aqui com Renovando Atitudes. Até lá.